Olá, crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de matemática de hoje, nós iremos revisar o conteúdo que fala sobre frações. E nós iremos utilizar hoje apenas o caderno de matemática, tá bom? Vocês irão assistir a videoaula e irão copiar a atividade que eu irei enviar em PDF no caderno de matemática. Bom, nós vimos que a fração é um número utilizado para indicar as partes de um inteiro. E ela pode ser 1/2, 1/3, 1/4 e nós vimos também outras partes de um inteiro. Bom, vamos começar falando sobre 1/2. Vamos relembrar primeiro o numerador e o denominador. Eu falei para vocês que o numerador é a quantidade que eu tenho pintadas e o denominador é a quantidade que o meu inteiro foi dividido. Então, eu sempre começo pelo meu denominador. Eu visualizo a minha representação e eu vejo quantas partes ela foi dividida. Aqui ela foi dividida em duas partes. E apenas uma parte foi pintada, que é o meu numerador. E aqui nós temos 1/2. Então, essa representação aqui é 1/2. Abaixo nós temos outra representação. Vou fazer novamente. Denominador, quantidade de partes divididas. Aqui eu tenho duas partes. Quantidade pintadas, duas partes. Então, aqui eu tenho 2/2. Vou escrever abaixo. 2/2. Agora falando sobre 1/3 ou terça parte. Vou olhar a minha representação. Aqui eu tenho essa representação que foi dividida em 3 partes. Então, o meu denominador vai ser 1, 2, 3. E o meu numerador vai ser a quantidade que foi pintada, que foi uma parte só. Então, aqui eu tenho 1/3. Abaixo nós temos outra representação. Faço novamente o tracinho, eu conto quantas partes a minha representação foi dividida. 1, 2, 3. Então, foi dividida em 3 partes e 2 partes foram pintadas. Então, o meu numerador vai ser 2. Então, aqui eu tenho 2/3. 2/3. Não posso esquecer de colocar no plural, ó. 1/3 porque eu estou falando de um só. 2/3. Passou de 1 é plural, então tem que botar o S no final. Aqui nós temos uma representação que foi dividida em 4 partes. Então, o meu denominador vai ser 4 e o meu numerador vai ser 1, porque apenas uma parte foi pintada. Então, nessa representação, nós temos 1/4. Abaixo nós temos outra representação que foi dividida em 4 partes, que é o meu denominador, e 3 partes foram pintadas. Então, o meu numerador vai ser 3. Então, aqui eu tenho 3/4. Vou escrever abaixo. 3/4. Também põe no plural, ó. Quando eu falo de 1/4, não tem o S. Quando passa de 1, eu uso o plural, 3/4. Aqui nós temos outras partes de um inteiro. Essa representação aqui, ó, vamos contar quantas partes ela foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a quantidade de partes divididas é o meu denominador. Ela foi dividida em 8 partes. E apenas uma parte foi pintada. Então, aqui eu tenho 1/8. Ao lado, nós temos outra representação que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, o meu denominador vai ser 6 e o meu numerador vai ser a quantidade que eu pintei. Aqui eu pintei 2 partes. Então, aqui eu tenho 2/6.
Abaixo nós temos outra representação, ó. Aqui foi 1, 2, 3, 4, foi dividida em 5 partes. Vou representar a fração dessa forma. O 5 no meu denominador e o 1, que foi a quantidade pintada, no meu numerador. E aqui eu tenho 1/5. Por último, nós temos outra representação que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 7 partes. Então, o meu denominador vai ser 7 e o meu numerador vai ser a quantidade que as partes pintadas. São 1, 2, 3, 4. 4 partes foram pintadas. Então, aqui eu tenho 4/7. Então, toda vez que eu falar sobre 1/2 ou metade, eu divido sempre por 2. Quando eu falar sobre 1/3 ou terça parte, eu vou dividir por 3. Quando eu falar sobre 1/4, eu vou dividir por 4. Quando eu falar sobre 1/5 ou quinta parte, eu vou dividir por 5. Quando eu falar sobre 1/6 ou 2/6, eu vou dividir por 6, ou quando eu falar da sexta parte. Quando eu falar sobre sétimo, sobre a sétima parte, eu vou dividir por 7. Assim eu vou fazer também com o 8, quando eu falar sobre 1/8 é uma divisão por 8, e 1/9 é uma divisão por 9, e 1/10 é uma divisão por 10, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje foi só para revisar o conteúdo que nós já trabalhamos, tá bom? Agora vocês irão fazer a atividade que eu irei enviar em PDF no caderno de matemática, tá bom? Não tem matriz hoje, vocês irão apenas copiar as atividades que eu irei enviar. Nossa aula fica por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!